Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o grupo do Eduardo Messina, do Maicon Delanho e do Maicon Silva. O nosso tema do projeto é sobre chamadas de sistema, então vamos começar. As chamadas de sistema são funções usadas pelos aplicativos para solicitar a execução de algum serviço ao kernel do sistema operacional. Por isso, as chamadas de sistemas são instruções com maior privilégio quando comparadas às outras instruções. Então, com as chamadas de sistema, é possível, por exemplo, definir acessos a recursos de baixo nível, como alocação de memória, periféricos e arquivos. Além disso, são as chamadas de sistemas que permitem a criação e a finalização também de processos. Quando a execução de uma chamada de sistema é solicitada, o sistema operacional salva todo o contexto do processo. Assim, ele pode continuar mais tarde de onde ele parou. Depois disso, ele verifica as permissões envolvidas no pedido e também autoriza, se precisar, o processador a executar o serviço solicitado. Quando o processador termina a execução da chamada de sistema, o sistema operacional retorna o controle para o processo, coloca ele de volta na fila de processos, pronto para execução. E também o programador normalmente não utiliza as chamadas de sistema no seu código. Ele utiliza uma função de biblioteca que é transformada em uma ou mais chamadas de sistema quando o código executável é gerado e há necessidade de pedir um serviço ao kernel. Então nós vamos falar de 4 tipos de chamadas de sistemas. O primeiro é a chamada de sistema para gerenciamento de processos. O segundo, para gerenciamento de arquivos. O terceiro, gerenciamento de diretórios. E o quarto são outras chamadas de sistemas. Então o primeiro tópico é sobre o gerenciamento de processos. Um processo é um programa em execução. Ele necessita de certos recursos como CPU, memória, arquivos e dispositivos de entrada e saída. Então fica a cargo do sistema operacional controlar esses processos, como a criação e a destruição desses processos, suspensão e retomada da suspensão e fornecer garantias de mecanismos para a sincronização e a comunicação entre processos. Então, alguns dos exemplos que nós vamos dar é o fork, em que ele cria um processo filho idêntico ao pai. O HPID, em que ele espera que um processo filho seja concluído. O execve, que ele substitui a imagem do núcleo de um processo. E o exit, que conclui a execução do processo e também devolve o seu status. Agora vamos falar sobre o fork. Então, como foi dito anteriormente, o fork cria um processo filho idêntico ao pai, incluindo todos os descritores de arquivos e registradores. Assim que a chamada fork acontece, o processo pai e o processo filho seguem caminhos diferentes. Todas as variáveis têm valores idênticos no momento da chamada fork, mas como os dados do processo pai são copiados para criar o processo filho, mudanças subsequentes em um deles não afetam o outro. A chamada fork retorna um valor, que é um identificador de processo, e a partir do valor desse identificador de processo, podemos descobrir qual processo estamos usando. Se estivermos usando o processo filho, nosso PID, o identificador de processo, terá valor 0. Se estivermos usando o processo pai, o PID terá o valor do processo filho. E caso a chamada fork retorne um valor negativo, isso quer dizer que existe algum erro na nossa chamada. Na maioria dos casos, depois de uma chamada fork, o processo filho precisa executar um código diferente daquele do processo pai. Então vamos considerar o caso da shell. Ela lê um comando do terminal, cria um processo filho para executar esse comando e espera que o filho execute o comando. Então, lê o próximo comando enquanto o processo filho termina aquele comando anterior. Para esperar a finalização do processo filho, o processo pai executa uma chamada de sistema waitPID, que esperará até que o processo filho termine. A chamada waitPID pode esperar por um processo filho específico ou por um processo filho qualquer, atribuindo-se -1 ao primeiro parâmetro.
Quando a chamada waitPID termina, o endereço apontado pelo segundo parâmetro, que é o statLock, será atribuído como estado de saída do processo filho, que pode mostrar um término normal ou um anormal e também um valor de saída. Agora falaremos sobre gerenciamento de arquivos. Um arquivo é uma coleção de dados relacionados como fontes, objetos e executáveis. As responsabilidades de um sistema operacional sobre arquivos são criação e remoção de arquivos, criação e remoção de diretórios, bem como seus índices, suporte a primitivas de acesso e manipulação, mapeamento para armazenamento secundário, cópias de segurança ou backup. Então, alguns dos exemplos que nós temos para gerenciamento de arquivos são o Open e o Close, em que um abre um arquivo para leitura, escrita ou os dois, e o outro fecha um arquivo aberto. O Read e o Write, em que um lê dados a partir de um arquivo em um buffer, e o outro escreve os dados a partir de um buffer em um arquivo. Temos o lseek, que move o ponteiro do arquivo, e o stat, que obtém informações sobre um arquivo. Para ler ou escrever um arquivo, devemos primeiro abri-lo utilizando a chamada de sistema open. Essa chamada especifica o nome do arquivo a ser aberto, e assim que aberto, ele também pode ser fechado por close, que torna o descritor de arquivos disponível para reutilização em um open subsequente. As chamadas mais comuns utilizadas são read e write. Ambas possuem parâmetros semelhantes. O primeiro especifica o arquivo, o segundo é um ponteiro para o buffer e o terceiro dá um número de bits que deverão ser lidos. Embora a maioria dos programas leia e escreva arquivos sequencialmente, alguns programas, aplicativos, precisam ter disponibilidade de acesso aleatório a qualquer parte de um arquivo. Associado a cada arquivo, existe um ponteiro que indica a posição atual no arquivo. Ao ler sequencialmente, aponta-se geralmente para o próximo byte a ser lido. A chamada lseek altera o valor do ponteiro da posição para que chamadas subsequentes de read ou write possam começar em qualquer ponto do arquivo. E por isso, a chamada lseek tem 3 parâmetros. O primeiro é um descritor de arquivo, o segundo é uma posição do arquivo e o terceiro informa se a posição no arquivo é relativa ao início, à posição atual ou ao final do arquivo. E o retorno da chamada lseek é a posição absoluta no arquivo depois de alterar o ponteiro. Agora falaremos de gerenciamento de diretórios e arquivos. Essas são as chamadas de sistema que se relacionam com diretórios ou com o sistema de arquivos como um todo, ao invés de somente um arquivo específico. Em se tratando de gerenciamento de diretórios, as duas chamadas mais importantes seriam mkdir e rmdir, que permitiriam a criação e remoção de diretórios respectivamente. Então, alguns dos exemplos que nós temos é o que nem foi dito agora, o mkdir e o rmdir, em que um cria um novo diretório e o outro remove um diretório que tem que estar vazio, o link e o unlink, em que um vai criar uma nova entrada, que seria o segundo parâmetro, apontando para o primeiro parâmetro. E o unlink remove uma entrada de diretório. Então, e o mount e o unmount, em que um monta um sistema de arquivos e o outro desmonta os sistemas de arquivos. A chamada de sistema link permite que o mesmo arquivo seja compartilhado com mais usuários e ele possa aparecer com 2 ou mais nomes, inclusive em diretórios diferentes. Quando se compartilha um arquivo, não se dá uma cópia privada a cada usuário, mas sim que as mudanças feitas por qualquer um desses usuários ficará visível aos outros usuários, ou seja, há somente um arquivo. E por último, vamos exemplificar as outras chamadas de sistemas. Temos, por exemplo, chdir, em que ele altera o diretório de trabalho atual, eliminando a necessidade de digitar longos nomes de caminhos absolutos a todo momento. O chmod, em que altera os bits de proteção de um arquivo. O kill, que envia um sinal para um processo, e a chamada de sistema time, que obtém o tempo decorrido desde 1º de janeiro de 1970. A chamada de sistema kill é a maneira que os usuários e seus processos têm para enviar sinais. Se um processo está preparado para capturar um sinal em particular, então uma rotina de tratamento desse sinal é executada quando ele chega. Se o processo não está preparado para tratar um sinal, então a sua chegada mata o processo e, por conseguinte, o nome da chamada.
A chamada de sistema chmod, como dito anteriormente, altera os bits de proteção de um arquivo. Isso inclui os bits leitura, escrita e execução para proprietário, grupo e público. Assim, a partir dos bits selecionados para o arquivo ou diretório, teremos diferentes configurações de permissões para o objeto. Neste exemplo, o proprietário possui as permissões de escrita, leitura e execução do objeto. O grupo e o público conseguem apenas ler e executar o objeto, não podem escrever nele. Assim como o comando chon permite alterar o proprietário ou o grupo do arquivo ou diretório, o comando chmod 777 dá permissão total a todos para uso livre do arquivo ou do diretório em questão. Bom, é isso, pessoal. Terminamos a apresentação de chamadas e sistemas. Esperamos que todos tenham gostado e muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.